Então, eu acho que eu tô velho. Pelo menos era isso que eu deveria pensar, né? Agora fazendo 30 anos, dia 25 de novembro de 2022. E eu passei por umas 2 semanas aí em que eu tava meio numa crise existencial de chegar finalmente aos 30 anos, né? Porque eu considero um checkpoint na vida, né? A gente chegar nos 30 anos. Que pra mim, nos meus cálculos, seria 1/3 da vida, né? Pelo menos é o que eu quero, é chegar até os 90. Pra mim tá de bom tamanho. Mas como a gente nunca sabe o dia de amanhã, pelo menos até os 30 eu já cheguei. E cheguei muito bem, inclusive. Mas como eu falei, eu tive aí umas 2 semanas para pensar muito em tudo que eu estava fazendo, na minha vida, no meu trabalho. E tive que repensar algumas coisas em como eu estava levando a minha vida em algumas atitudes e até me considerava um pouco imaturo, talvez, infantil. Enfim, a gente sempre tem esses questionamentos sobre as nossas atitudes, né, e como a gente age. E a vida inteira a gente é ensinado que aproveita bem os 20 anos, a sua adolescência, que quando chegar aos 30 você vai ver, porque nos 30 anos você já vai estar velho, já vai estar cansado. A gente tem essa noção extremamente besta de que os 30 anos são uma idade de gente velha, né? De ficar tiozão, de ficar cansado, de ficar meio sedentário, de começar as dores no corpo. E, na verdade, hoje, nos meus 30 anos, me sinto 100 vezes melhor do que o Pinho de 20 anos. E por isso eu queria falar um pouco sobre as coisas que eu aprendi nos últimos anos, nesses últimos 10 anos, que mudaram completamente a minha mente. E eu gostaria de saber disso quando eu era mais novo, para não ter passado por tantas frustrações e tantos momentos de ansiedade relativos ao meu futuro. Porque a verdade é que a nossa vida é uma evolução. A gente tem que pensar nela como um jogo, onde a gente vai evoluindo de nível e não simplesmente contando os dias até a hora da nossa morte, né? Que isso ninguém sabe, infelizmente. Então não tem nem como a gente pensar dessa maneira. E essa visão mais gamificada de ir subindo de nível de experiência, é muito mais interessante. Porque hoje eu com 30 anos sou 300 vezes mais esperto do que eu era com 28, com 25, com 20, porque eu aprendi muitas coisas através da experiência. Então, com 30 anos, eu sou mais feliz, eu tô mais bem de vida, eu tenho qualidade de vida, eu já tenho uma filha, eu já tenho um trabalho que me satisfaz, já tô me sentindo bem em um contexto geral, né? Claro que sempre tenho que melhorar, a gente sempre precisa buscar melhorar todos os pontos da nossa vida, porque a vida é uma evolução, né? Não é simplesmente chegar em um ponto e ficar parado pro resto da vida. A gente não pode se entregar pro conforto e ficar ali estagnado. Não, isso aí está completamente errado. E esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender, é de não se entregar para o conforto e a estagnação. Porque a partir do momento que você para em uma situação confortável, você não vai se manter em um nível. Quando você chega em um estado de conforto, um estado de estagnação, você bate no teto e começa a descer de novo. Porque quando a gente se entrega para o conforto, a gente vai aos poucos piorando, ficando mais sedentário, mais preguiçoso, mais cansado, vai trabalhando menos. E por mais que aparentemente não tenha mudado nada, e a gente está basicamente no mesmo nível, seja financeiro, no trabalho, na vida pessoal, a gente está sim diminuindo ao longo do tempo. Por isso que é tão importante a gente não ficar estagnado, não ficar parado e procurar sempre trazer a mudança para a nossa vida. E por isso que outra coisa que é extremamente importante é a gente aprender a procurar pelas coisas certas para a nossa vida. Procurar pelo emprego que nos dá mais satisfação, pelo trabalho que faça a gente se sentir melhor antes de pensar só no dinheiro. E uma pequena observação é que eu não tô dizendo para você trabalhar nas suas paixões, né? Tipo assim, aquela coisa de, o Pinho era bom em desenhar quando era pequeno, então ele vai ser um artista pro resto da vida. Não, eu tô falando em procurar um trabalho que te satisfaça, que não faça bem só pro seu bolso, faça bem pra sua mente, que você consiga dedicar horas e horas do seu dia, que talvez ajude as outras pessoas. Enfim, ele tem que ter uma função, você tem que se sentir útil dentro do seu trabalho, porque só assim a gente vai conseguir manter no longo prazo uma carreira, enfim. E
o dinheiro ele vem como uma consequência, porque quando a gente gosta do que a gente está fazendo, pelo menos é aceitável, não é cansativo, desgastante, não é um emprego em que a gente trabalha durante o dia e precisa chegar em casa e usar todo o resto do nosso tempo simplesmente para se recuperar, onde a gente consegue ter uma vida além do trabalho. Esse é o emprego mais interessante para a gente, porque a gente vai conseguir trabalhar e melhorar nossa vida e evoluindo ao longo do tempo e ganhando mais dinheiro por consequência, porque a gente está sempre evoluindo, sempre melhorando. Então, a gente vai também evoluir o nosso lado financeiro. Por isso que eu falo que é tão importante a gente testar várias coisas diferentes, vários empregos, vários ramos, porque a gente não tem como saber se algo é bom para nós, se a gente não tem parâmetros de comparação, se a gente não tem outras experiências. E assim como com os relacionamentos também. A gente não pode achar que conheceu a primeira pessoa e é aquilo ali pro resto da vida. Porque você não sabe tudo o que pode acontecer na sua vida, todas as outras opções, todos os outros lugares que você pode conhecer. Enfim, a gente não pode se limitar a uma única experiência, né? E eu acho que talvez o aprendizado mais importante que eu já tive na minha vida é que a maioria das pessoas não estão nem aí para você. Se você pensa que as pessoas dão bola pro que você tá vestindo, pro que você tá postando, pro que você tá fazendo, ninguém quer saber do seu trabalho, ninguém quer saber se você tá sendo bem-sucedido ou não, como tá sua família, enfim. São raríssimas as pessoas que vão ser seus amigos verdadeiros, que vão ser pessoas que realmente se importam com você de uma forma altruísta, sem esperar nada em troca, porque essa é a realidade. A maioria das pessoas só se importa com o que você tem de utilidade para elas, o que você tem para oferecer para as outras pessoas. E isso é um dos grandes segredos do sucesso, é a utilidade que você tem para as outras pessoas. Por exemplo, o meu trabalho é fazer as pessoas mudarem de vida e caírem na real. Então, o que eu tenho para oferecer para as pessoas é exatamente isso. É tirar esses óculos escuros, esses óculos que nublam a visão, para clarear a mente das pessoas, de que elas podem sim viver uma vida diferente. Então, o meu trabalho tem uma utilidade para as pessoas, por isso que elas gostam de mim, porque eu ajudo elas de alguma forma. Se fosse simplesmente o Pinho na internet, só ali fazendo academia e postando vídeo de treino, ninguém ia dar bola pra mim, porque não faria sentido nenhum eu ser simplesmente uma pessoa colocada num pedestal simplesmente por ser bonito ou ser forte ou qualquer outra coisa desse tipo. Então não, as pessoas não estão muito preocupadas em como você está se sentindo, o que você está fazendo, no que está trabalhando, se está bem, se está mal. As únicas pessoas, talvez a única pessoa que vai se preocupar realmente com isso é a sua mãe, caso você tenha uma ainda. Porque amor de mãe é muito único, né? Então, isso é uma das coisas também que eu dou muito valor hoje, é passar tempo com os meus pais, né? Pelo menos um pouquinho de tempo todos os dias. Eu vejo a minha mãe e o meu pai todos os dias. E sim, vocês podem falar, mas Pinho, os meus pais são chatos, ou isso ou aquilo. Mas, cara, o meu pai é um mala sem alça, mas eu vejo ele todos os dias. Eu dou um pouco de atenção para ele, porque eu sei que quando ele não estiver mais aqui eu vou sentir muita falta. Então, por mais que a gente tenha as nossas diferenças, eu tento passar uma parte do meu tempo com eles também, assim como eu tento passar com a minha filha e espero que ela passe comigo também quando eu estiver ficando velho, porque os nossos pais são basicamente as únicas pessoas que se importam de verdade com nós sem esperar algo em troca. E mais uma coisa que é muito interessante é a questão de confiar em si mesmo, em confiar no nosso potencial, né, em tudo que a gente pode fazer de verdade. Porque é um grande clichê essa história de que todo mundo tem 24 horas por dia, que todas as pessoas de sucesso são como você, e muitas delas são inclusive menos inteligentes do que você, porque a gente tem essa percepção de que para ser uma pessoa bem-sucedida, para ser rico, para ser um grande empresário, enfim, para fazer qualquer coisa grandiosa na vida, a gente precisa ter um super talento ou uma super inteligência. Mas na verdade não. A coisa mais importante para isso é o poder da decisão. De decidir que você quer algo, de decidir que você vai mudar, que você está incomodado com a sua situação atual. E esse é o segredo, é decidir e confiar em si mesmo, porque só isso vai te levar para onde você quer chegar. Hoje, nos meus 30 anos, essa visão é 100% clara, transparente para mim, porque tudo que eu ponho à minha mente e decido e viro a chave
e falo para mim mesmo, eu vou fazer isso aqui, eu vou e faço. Porque esse é o grande poder da decisão. Tanto que eu passei as últimas 2 semanas que eu falei que eu estava assim, sem fazer nada, só numa crise existencial. Eu estava planejando o meu futuro daqui para frente, os próximos anos, o que eu vou fazer. Mas, mesmo assim, não deixei de fazer as minhas obrigações, de treinar, de fazer a minha dieta, de me cuidar, de cuidar da minha família. Enfim, eu separei um tempo para pensar na vida, mas eu continuei com as minhas responsabilidades, porque esse é o poder da disciplina, que é a coisa mais importante que a gente precisa criar na nossa vida. Inclusive, o próximo vídeo aqui do canal vai ser exatamente sobre isso, sobre o segredo para se tornar uma pessoa disciplinada para sempre. Então, inclusive, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você ficar sabendo quando sair esse vídeo novo. E eu quero agradecer a Insider por ser essa grande parceira aqui no meu trabalho, no meu canal, em tudo que eu faço, porque me permite criar esses conteúdos e ser o mais transparente e o mais direto e objetivo com vocês. Porque eu espero que vocês, caso ainda não tenham a minha idade, quando chegarem aos 30 anos, tenham essa visão mais clara de como a vida é de verdade. E não só se basear em figuras em que a gente se inspira. Porque a gente tem essa visão distorcida de que influenciadores, atores, pessoas famosas são referências, são intocáveis, mas que na verdade a gente nem gostaria de ter a vida que aquelas pessoas têm. A gente só gosta de um ou outro aspecto da vida que está relacionado a todo o contexto, né, da coisa. Então, para a gente ter uma parte daquilo, talvez a gente precisaria ter o conjunto completo, o que não seria tão bom para nós, a gente nem gostaria. Então, é muito bom a gente ter essa visão clara do que a gente quer na vida, para não ficar frustrado se comparando com os outros. Que é o maior problema que existe, ficar se comparando com todo mundo. Porque a nossa vida é única. Eu sou único, você é único, ninguém aqui é igual. Então, não faz sentido a gente querer trilhar sempre o mesmo caminho, porque não vai funcionar. Então, aproveita o teu processo, o teu caminho, porque ele só pode ser feito, ele só pode ser criado por você. Ninguém mais pode te dizer o que você vai fazer, o que você deveria ou não fazer, porque a única pessoa que vai viver as consequências de fato dessas escolhas vai ser você. Se você quebrar a cara, se você falir, se você não der certo com alguma pessoa, ou em algum projeto, ou em alguma carreira, você vai ser a única pessoa que vai sentir de verdade a frustração ou a felicidade no caso do sucesso. Então não tem porquê a gente seguir as expectativas dos outros se os resultados vão afetar somente a gente. Mas então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu queria fazer um vídeo bem direto e bem pessoal sobre tudo o que eu sinto sobre a vida e chegando aos 30 anos, que é uma fase nova, digamos assim, porque vai ter muita coisa interessante pela frente. E 2023, tomara a Deus e ao meu esforço, vai ser um ano espetacular. Não só para mim, para vocês também, porque eu sei que depois de escutar isso aqui, a chavinha pode virar para muita gente. E muito obrigado por todos vocês que estão comigo aqui há tantos anos, meus amigos. Então, a gente se fala logo mais. E valeu.